tenho meditado, eu tenho pensado muito, e eu cheguei a uma conclusão muito triste e preocupante no que diz respeito ao Evangelho de Jesus que está sendo pregado hoje nas igrejas. Nós temos um evento, nós temos uma atividade, um ministério dentro de jovens com a missão que chama King's Kids. Quem já viu falar de King's Kids? E eu conheci Jocum aos meus 16 anos, tem muito tempo, por meio de King's Kids. E sempre fiquei muito empolgado com o trabalho de King's Kids. E como eu treino obreiros, trabalho com liderança, diretamente com líderes, eu percebi um jovem, um aluno que veio fazer uma das nossas escolas, que ele tinha uma vocação para trabalhar com King's Kids. Tem investido na vida dele e ele está agora liderando um ministério de King's Kids que foi implantado lá na base. Ele realizou a segunda campanha. E nessa segunda campanha nós percebemos que há algo muito difícil hoje acontecendo nas crianças. Elas estão completamente diferentes de uma campanha de King's Kids realizada há 10 anos, há 15 anos atrás. Você não tem como mais pegar 10 dias, treinar esses meninos e mandar para o campo. Você precisa investir mais tempo com eles, mais ministração e entender como a perversão entrou na mente das crianças. São realidades terríveis quando você coloca 30 meninos para conviver durante 20 dias juntos. A perversão a cada dia piora. Pastor Corte fala que é quase impossível hoje, quase impossível, não estou dizendo que não seja possível. É muito difícil hoje encontrar um casamento que não tenha sido machucado, ferido por conta da perversão sexual. Hoje nos gabinetes, nos aconselhamentos, é quase impossível, é muito raro encontrar um casal que não tenha manchado o seu leito com imoralidade sexual. É muito difícil você concentrar crianças durante dias no mesmo lugar e não ver realidades terríveis de coisas que você só começou a entender nos seus 13, 14 anos ou até mais. Hoje você conversa com um menino de 6 anos de idade e você leva susto com a percepção que ele tem a respeito de perversão, imoralidade e tudo quanto é tipo de pecados que você possa imaginar. E eu percebo que por conta disso hoje nós temos um grupo de pessoas que chega nas nossas bases para tratamento, chega nas nossas igrejas para conviver conosco nas nossas comunidades, e nós percebemos como a conversão das pessoas estão superficiais. Como hoje você encontra uma pessoa que ela fica durante anos dentro da igreja e praticando pecados que já não deveriam fazer parte mais da vida de um cristão. Foi aí que, estudando as Escrituras, foi aí que, ouvindo os pais da fé, porque está aí uma coisa que a gente não faz, nós não lemos e estudamos o que os nossos pais da igreja ensinaram com respeito ao Evangelho. E eu descobri uma coisa, que eu estou meditando e até conversando com alguns colegas de ministério, e ouvindo alguns homens, que como igreja nós fragmentamos o Evangelho do Senhor Jesus. Então cada igreja pega um pedaço do Evangelho. Então a vida cristã, a teologia bíblica, cada um pega um pedaço, toma aquele pedaço para si e trabalha com só aquilo na sua igreja. E é justamente aí que começa a surgir
tudo quanto é tipo de anomalias cristãs na nossa vida, se é que esse nome existe, anomalia cristã. Porque alguém pega o amor de Deus e trabalha só com o amor de Deus. Alguém pega uma parte que fala sobre o evangelho, que diz que é o evangelismo, e só trabalha com isso. De modo que hoje as pessoas elas não têm um conhecimento sistemático, organizado do que seja o evangelho de Jesus. Você pergunta para uma pessoa o que é justificação, ela não sabe. Você pergunta para a pessoa o que é redenção, ela não sabe. Você pergunta para uma pessoa o que é propiciação, ela não sabe. Nós sabemos muito bem sobre músicas gospel, nós sabemos muito bem sobre como funciona um culto, como funciona atividades, mas no que diz respeito a uma doutrina bíblica, conhecimento bíblico, do que realmente é a doutrina apostólica e o ensino apostólico, nós não sabemos. Quando se fala de pecados, aí a coisa piora muito. Porque hoje nós temos, aí eu com todo cuidado, não vou dizer que isso é errado, mas nós temos muito hoje um conhecimento de autoajuda assim muito forte. E parece que nós fizemos várias metodologias, seja baseada em psicologia, seja baseada em autoajuda. Não estou dizendo que isso não seja ferramenta, isso são boas ferramentas. Mas eu percebo que muitas vezes nós colocamos isso como fundamento e colocamos a Bíblia sobre isso. Mas sendo que é o contrário, o fundamento são as Escrituras, e nós usamos as ferramentas sobre aquilo que as Escrituras dizem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se sua vida cristã baseia-se só em cultos, em programações, se você não entende a profundidade das Escrituras, você vai perceber que muitas áreas da sua vida estão sendo atacadas, e você ainda continua vivendo uma vida cristã amarrada, fragmentada, sem discernimento. E uma dessas coisas é o pecado. Nós vamos estar falando agora de manhã sobre pecado. O tema que foi me dado foi sobre tentação e pecado. Mas eu queria dizer que eu não quero trabalhar com o pecado no que diz respeito só ao seu comportamento, só aquilo que você faz de certo e errado. Eu quero trabalhar com o pecado naquilo que é os fundamentos, e ir mais fundo com você e não ser superficial no que diz respeito ao seu pecado, ao nosso pecado. Porque é muito fácil, você chega para as pessoas quando elas vêm nos aconselhar, a primeira pergunta que elas fazem: o que eu tenho que fazer? Eu falo o seguinte: meu irmão, não é o que você tem que fazer, porque foi fazendo que sua vida virou isso. Você tem que parar de fazer. Você tem que agora entender os fundamentos que levou você a fazer isso. Você tem que entender quais são os motivos que levaram você a praticar o que você está praticando. E eu percebo que nós não temos um entendimento ainda claro. Por isso que, por conta do Evangelho, a mensagem está simplesmente ainda, cada um pega um pedaço. Hoje ninguém se preocupa mais quais são os nossos fundamentos bíblicos e teológicos. O que importa é nós nos ajuntarmos, celebrarmos e pronto. Não. Você precisa conhecer a teologia, você precisa conhecer os fundamentos bíblicos e apostólicos. Até porque a Bíblia diz que a igreja crescia em quê? Na comunhão, no partir do pão. E qual é outra coisa que a igreja também crescia? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão e na doutrina apostólica. Quanto de Bíblia e conhecimento que você tem? Ou sua vida se resume apenas
em saber que você frequenta uma reunião cristã e faz parte de uma comunidade cristã? Ou você conhece as Escrituras? O que eu vou falar com vocês hoje não é uma mensagem pregada de ontem. Eu acredito que quem aí tem 40 anos, até 50 anos de vida cristã, cresceu ouvindo o que eu vou falar aqui para você nessa manhã. E talvez para você, você vai lembrar, realmente eu ouvia falar isso. A turma jovem vai assustar no que eu vou dizer, porque talvez nunca ouviram falar do que eu vou falar. E talvez seja aí justamente o problema que nós enfrentamos como igreja. Talvez seja justamente aí o problema que você enfrenta na sua vida cristã, porque você não ouviu falar do que eu vou te dizer aqui. O texto de Atos 2 fala o seguinte, que com muitas outras palavras, numa outra tradução fala, dava o testemunho o Espírito Santo dizendo, salvai-vos dessa geração, alguém poderia falar bem alto? Perversa. Então o que o texto está dizendo? Que se Deus pudesse, se o apóstolo pudesse resumir tudo o que estava sendo dito naqueles dias, no início da igreja, quando a igreja estava lançando os seus primeiros fundamentos, quando a igreja estava começando, se nós pudéssemos resumir tudo que o Espírito Santo dizia naqueles dias, poderia se resumir numa só frase: salvai-vos dessa geração perversa. Nós precisamos encarar a realidade de que todo esse sistema que você vê no mundo é um sistema condenado, reprovado por Deus. Essa geração é uma geração perversa. Em Romanos 5,12, você não precisa abrir, depois você pode anotar e ler, diz o seguinte: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Amados, toda a humanidade, sem exceção de ninguém, todos nós estamos mortos fora de Cristo. Você vê atividade física, você vê atividade intelectual, você percebe que são pessoas que são empreendedoras, são pessoas que fazem as coisas, são pessoas que realizam, mas diante de Deus estão mortas. São, como se dizem hoje, zumbis, mortos vivos. Não se engane, não se engane. Não espere desse mundo respostas para suas dúvidas, respostas para suas indagações a respeito da vida, a respeito da morte e a respeito da eternidade. Não há resposta neste mundo. As Escrituras são claras em dizer que a morte passou para todos os homens. 1 Coríntios 15, 22 diz que em Adão todos morreram. Todos morreram. Se você não entendeu a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, você está completamente morto na presença de Deus. Não há vida. O coração bate, mas não é vivo para Deus em sentir os seus sentimentos. O cérebro está aí funcionando, mas diante de Deus ele não percebe nada com respeito à vontade de Deus e à mensagem das Escrituras. O corpo se movimenta, mas ele não vai na direção da vontade de Deus. Não há vida fora de Cristo Jesus.
Aí você pode pensar, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você está dizendo então que todos morreram em Adão, no exato momento em que Adão pecou, toda a humanidade pecou com ele, assim diz as Escrituras. Talvez a mensagem do Evangelho seja uma loucura para você. Como pode? Em Adão eu morri com ele lá. Em 1 Coríntios 15, 21 diz o seguinte: visto que a morte veio por um só homem, também a vida veio por um só homem, Cristo Jesus. O homem, mesmo com atividade na vida, ele está morto. Agora eu preciso que você abra a sua Bíblia em Efésios 2. Alguém já ouviu falar sobre a depravação total? Depravação total do homem. Quem já ouviu falar sobre a depravação total do homem, levante a sua mão. Eu quero que, por favor, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Levanta a mão bem alto quem ouviu sobre a depravação total do homem. Por favor, levante bem alto mesmo. Amado, essa é a realidade da igreja. Como pode nós afirmarmos o nosso cristianismo, sendo que nós não entendemos sobre a depravação total do homem? Amado, isso é um ensino apostólico de que o homem está completamente corrompido em todas as faculdades mentais e espirituais dele. Tudo que diz respeito ao homem está corrompido. Sem Cristo na vida dessa pessoa, toda a percepção dele da vida, dos valores, estão corrompidos. Por isso que eu quero que você acompanhe Efésios 2. Eu leio e vocês me acompanhem. Efésios 2, a partir do verso 1. Ele nos deu vida. Olha aqui para mim. Deus nos deu vida. Sem Deus não há vida. Só há morte. Porque todos pecaram. Todos estão banidos da presença de Deus. Não, isso aqui é interpretativo, Eurípides, como dizem Romanos, não é interpretativo. É claro, todos pecaram, ninguém tem acesso à presença de Deus. Você não tem condições de chegar na presença de Deus por você mesmo. Olha só o que o texto diz. Ele nos deu vida, estando nós o quê? Estando nós o quê? Fale bem alto, estando nós mortos. Se você pegar um prato de feijoada, pegar uma comida maravilhosa e pensa numa comida perfeita e colocar do lado de um cadáver, o que vai acontecer? Ele vai levantar, ele vai falar assim, que delícia. Tem reação? Tem percepção? Tem sentidos? Não tem, amado. Todos estão mortos, não está meio morto, como alguns dizem. Tem alguma centelha de vida? Não, amado. As pessoas estão completamente mortas nos delitos e pecados. O pecado é morte. Você quer matar seu casamento? Deixa pecado entrar. Amado, não é o local que faz a pessoa. Ah, sabe o que nós estamos precisando? Estamos precisando de umas férias. Não, querido, está precisando de arrependimento. Você sabe por que as pessoas se odeiam? Ou alguém casou assim para odiar a pessoa, fala, rapaz, eu vou entrar na vida desse cidadão, eu vou fazer um inferno na vida dele. Não, mas isso acontece em novela mexicana. Amadas, o casamento vira o que vira, você sabe por quê? Por causa do pecado, porque o pecado gera a morte. O problema dos casamentos, das rupturas,
O problema de tudo que você vê no mundo é pecado. Deixa eu falar uma coisa que eu preciso falar com muita responsabilidade. É com muito temor que eu vou te falar isso aqui. Amado, o que aconteceu nessas cidades? O que aconteceu nessa cidade? Você sabe o que é? Onde teve tantas pessoas que morreram. Por isso que eu falo que é muito cuidado, porque pode ter pessoas aqui ligadas a essas famílias. Amado, você sabe o que é isso? É aquilo que Deus falou para Adão: a terra produziria espinhos e abrolhos. Você sabe o que é isso? É a terra gemendo por conta do pecado da humanidade. Nós sofreríamos por conta do pecado. Amigos morreriam, famílias seriam mortas. Você sabe por quê? Porque é do pecado da terra, o pecado que foi manchado a terra. Você sabe qual que é a nossa oração como povo de Deus? Deus, nos livra da calamidade do pecado. Deus, não deixe que a mortandade que assola o meu dia invada a minha casa, porque esse mundo jaz. O que é jazer, amado? O que é jaz? Esse mundo está morto, não tenha esperança nesse século. Será que você não entende que não há vida fora de Deus? O mundo está completamente morto, sepultado. E se nós não entendermos isso como povo de Deus, nós vamos ser propaganda enganosa nesse mundo. Amado, a mensagem que eu estou falando foi uma mensagem pregada por séculos. Os nossos pais da igreja pregaram isso: arrependam-se e fujam desse mundo. Não há esperança nesse mundo. Esse mundo está morto. E se você continuar tendo esperança nesse mundo, você será sepultado junto com ele. Efésios 1:2 diz que nós estamos mortos. Desculpem, Efésios 2:1 diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o sentido, o curso desse mundo. Diga comigo: delitos e pecados. Amados, eu quero que você guarde essas duas palavras: delitos e pecados. Delitos e pecados. E outra palavra que eu quero que você guarde é o curso desse mundo. Noutra tradução fala o sentido desse mundo. Quando seguiam o sentido do mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera, que atua nos filhos da desobediência. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne e seguindo a vontade dos pensamentos. Põe um negócio na cabeça: pecado não é somente o que você faz, mas o que você sente, o que você pensa. Não, Eurípides, eu não sou bem assim não. O meu colega de trabalho é um cara sério, só falta ser crente. Satisfazendo a vontade da carne, seguindo os desejos de pensamento, como os outros éramos por natureza. O que está dizendo aí? Merecedores da ira. Merecedores da ira. Eurípides, deixa eu te falar uma coisa. Você está dizendo que o ser humano é morto nos seus delitos e pecados? Amado, delito significa um caminho que foi predeterminado, um caminho que foi traçado e você virou de lado, passou o limite, cruzou aquilo que você não tinha permissão. E pecado, como nós temos até falado aí, significa errar o alvo, fracassar em atingir o alvo. Delitos e pecado, tinha um alvo, existe um padrão, existe algo estabelecido, mas o ser humano se desviou. O ser humano saiu do alvo, não acertou o alvo. E delito significa aquilo que Deus determinou como o lugar onde a pessoa deveria ir, os limites onde a pessoa deveria estar. Você lembra do filho?
aonde era o lugar da bênção do filho pródigo? Nos limites do pai. Fora dali não tinha. Fora daquele lugar ele tinha que comer, sabe, era comida de porco mesmo. Então presta atenção, você vai dizer assim comigo, Eurito, então você está dizendo que todo homem, a Bíblia diz que a humanidade está morta, a humanidade está condenada, mas você não está entendendo. Eu conheço pessoas que amam as suas esposas. Eu conheço pessoas que são responsáveis nos seus compromissos. Eu conheço pessoas que são honestas, responsáveis. Deixa eu te falar uma coisa, não sou eu que digo que essa pessoa está morta. São as Escrituras que dizem. Mas se você quer uma explicação, eu posso te dar. Os honestos, os responsáveis, os corretos, fazem isso para eles mesmos e não para Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você pode ser a pessoa mais certa, mais correta, mas você faz isso para a sua glória. Você faz isso para o seu prazer. Você faz isso para te aplaudirem. Você não faz isso para glorificar o seu Criador. Você não faz isso para honrá-lo como Deus que te deu todas as coisas. Você não aceita Ele sobre a sua vida. Sabe aquela pessoa honesta? Gente, eu conheço pessoas tão honestas, mas tão orgulhosas, que o orgulho da honestidade para mim é nivelado como qualquer ladrão irresponsável e pilantra. Tem pessoas que são tão honestas, já viu aquela frase? Eu não bebo, eu não fumo, eu faço tudo. Você sabe quem está reinando aí? Quem que é o Senhor? Eu. A Bíblia fala lá em Timóteo que são amantes de si mesmos. Pessoas que amam a sua reputação e sua vida correta. Pessoas que gostam de se autopromoverem como aquilo que é certo. Mas talvez você fale assim, não, mas eu, Eurípides, eu não sou muito bem assim não. Eu sou uma pessoa que eu não me enquadro a esses delitos e pecados que você está dizendo. Então eu queria te fazer uma proposta. Se eu pegasse um DVD e colocasse nesse DVD, não as suas atitudes, não o que você fez, mas só o que você pensa, só o que vem na sua mente, e projetasse naquele telão ali, só o que você pensa, e projetasse naquele telão, você nunca mais voltaria nessa igreja, de vergonha do que se passa na sua mente, de onde os seus olhos passam, para onde os seus desejos se inclinam. Todos pecaram, e todos estão banidos da presença de Deus. Mas eu ainda preciso mostrar mais coisa nas Escrituras para você. Vamos para a Bíblia? Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Amado, é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, você está com um problema de adultério? Faz isso, faz isso, faz isso. Não, amado, eu preciso mostrar o quanto você é mau. O que a sua carne é capaz de produzir. Quem que era o cara que pregava para Adão? Todo dia ir lá pregar para ele. Deus. E nem por isso ele deixou de fazer o que ele fez. Isso é para mostrar para você o que a nossa carne é capaz de fazer. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Deixa eu te falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos são vivificados. Existe uma geração de Adão e uma geração de Cristo. Tudo que Deus pensa a respeito da minha vida como filho de Deus
ele fez isso baseado na geração de Jesus. Jesus é o pai dos filhos de Deus. Jesus é o cabeça de toda a raça regenerada em Cristo Jesus. Jesus é o início da nova geração que Deus estabeleceu sobre o mundo. Adão é o pai de todos aqueles que estão mortos. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você faz tudo isso aqui baseado em Adão, baseado na sua vontade, nos seus desejos, ou você faz tudo em Cristo Jesus, que é a nova geração. O único louvor, a única expressão de vida que Deus reconhece é de Cristo e não de Adão. Só existem duas pessoas nesse mundo: a geração de Adão e a geração de Cristo. Vamos ler qual é a terrível condição do homem. Eu digo terrível. Amado, isso aqui é um raio-x da humanidade. É um raio-x do homem. Romanos capítulo 3, vamos começar a partir do verso 1. Do verso 9, desculpe. Romanos 3, 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos mostrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado. Como está escrito, olha só o raio-x da humanidade: não há justo, não há um sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Eu já disse isso em outras mensagens minhas. As pessoas não estão buscando Deus, as pessoas estão querendo os problemas delas resolvidos. É uma entidade. Então eles trazem para Deus, eram acostumados a buscar a entidade para resolver o problema, agora essa entidade chama Deus. Uma entidade que antigamente estava lá nos terreiros de macumba, nos cultos de ídolos, de imagens de ídolos. Essa entidade estava em tantas outras procissões que a pessoa fazia para adquirir a graça, a bênção. Agora essa entidade mudou de religião. Essa entidade foi para uma outra religião. Essa entidade agora está na religião evangélica. Então a pessoa está ali buscando apenas a resolver os seus problemas. Ela não está buscando conhecimento de Deus, o que Deus quer da vida dela. Ela está buscando aquilo que Deus pode resolver os seus problemas. Por isso que a Bíblia diz: não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, de uma só vez se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Amado, isso aqui é um texto reproduzido pelo apóstolo Paulo, escrito lá em Jeremias. Com a língua falam engano, veneno da víbora está nos seus lábios. Escute, o pecado é um engano na vida da pessoa. Você sabe por que o pecado é um engano? Porque o pecado nunca cumpre o que ele promete. O pecado, você poderia dizer isso comigo? O pecado nunca cumpre o que ele promete. Amado, o pecado chega para você e fala: tenha isso e você vai ter prazer. Você sabe o que acontece no final? Um vazio tremendo. Faça isso e você vai ser aplaudido. Você sabe o que você faz? Você vai lá atrás e depois você é abandonado e deixado sozinho. O pecado diz: larga a tua esposa que eu vou te dar uma melhor. Você faz isso, você tem um inferno na sua vida. O pecado diz: vai nessa sala de pornografia que você vai ter prazer. Mentira, mentira, ele não te dá prazer. O pecado fala assim: acesse essa internet, clica aqui que você vai ter prazer. Mentira, não tem prazer. Você sabe por que o pecado fora do casamento, você sabe por que o sexo fora do casamento é pecado? Porque o fim, aí desculpem a palavra que eu vou usar, mas não tem outra palavra que eu possa usar, me perdoe se você vai ficar constrangido, mas entenda, o final de uma relação sexual não é o orgasmo.
As pessoas fazem tudo por aqueles segundos de êxtase. Largam mulher, abandonam filhos, só por aquele momentinho de prazer. Sem falar nas drogas, que também tem o seu orgasmo, o seu prazer. Só por aquele segundinho. Você sabe por que o sexo fora do casamento é pecado? Porque o fim do sexo não é, o final, a conclusão não é o prazer, não é o orgasmo. Você sabe qual que é o final? A paz. E viu Deus tudo quanto fez, ele viu que era bom, ele teve paz. Ele teve paz. Amado, quando você se deita com uma pessoa fora da presença de Deus, você não tem paz. Um vazio brota dentro de você, uma angústia. Isso é o pecado. Ele fala: você vai ter paz, você vai ter prazer. Você não tem prazer, porque a vida só tem prazer quando tem paz. O prazer da vida é a paz. O final de tudo é paz, é descanso. Se tudo que você faz não te faz descansar, é a proposta do pecado. Vamos continuar. (14) A boca deles está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da... Você está entendendo que tudo que vem de Deus tem que ter paz? Reconciliados com Deus, justificados, temos paz. Então qual que é o segredo para saber se você está em pecado ou está fazendo aquilo que Deus quer? Paz. Não há paz, amado. O salmista fala um dia: olha, um dia os meus pés quase, o Asaf lá no salmo dele, os meus pés quase se desviaram. Você sabe por quê? Porque eu olhei para o ímpio, tive inveja dele. Eu vi que ele é forte, eu vi que ele é muito bom. Aí ele elogia o ímpio. Aí ele fala assim, ele começa a falar tudo que o ímpio tem de bom. Aí de repente ele fala assim: até a hora que eu descansei na presença de Deus, e eu entendi os seus caminhos, e eu vi que o ímpio pode ter tudo de bom, mas de uma hora para outra, a miséria chega à sua casa, e ele não tem paz. Deus guarda o meu coração, para um dia, se a calamidade chegar na minha casa, se minha casa cair e todos morrerem, eu vou ter paz. 18. Não há temor diante dos seus olhos. Não há temor diante dos teus olhos. Aí eu queria que nós agora lêssemos o 19. Olha só o que o 19 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei diz, que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. E agora eu tenho o desafio de em 10 minutos, em 20 minutos, falar a solução desse problema. Todos estão condenados, viu? Todos. Todos. Não se iluda. Eurípides, por que o homem está condenado? Porque Deus é santo. Deus estabeleceu para si mesmo um padrão moral de santidade. Deus tem uma lei moral, e não essa moralidade do homem. Entenda, quando Deus fala que ele é vingativo, que ele se vinga, que ele se ira, não é dentro dos nossos sentimentos de ira baseado em mágoa, em remorso. A sua ira não tem nada a ver com a ira de Deus. Deus se ira. Amado, se você falar que Deus não ira, você pega a Bíblia e rasga. Porque a Bíblia de capa a capa fala da ira de Deus. Toda a Bíblia fala da ira de Deus contra o pecado.
Deus tem um padrão moral. Deus é perfeito em santidade, e o homem não tem condições de chegar na presença dele. O homem está incapaz na sua condição, seja pela sua religião, seja pela sua devoção, no sentido de vida, de chegar ali baseado em rituais. Ele não tem condições, com aquilo que ele faz, de chegar na presença de Deus, porque Deus não aceita. Nenhum homem consegue agradar a Deus por si próprio na sua vida. É impossível o homem, na sua condição, agradar a Deus como pecador que ele é. Ele não tem condição de satisfazer a Deus. Deus é santo e perfeito, e é impossível esse homem, na sua condição, fazer isso. Porque pecado, eu falei que pecado é errar o alvo, pecado é cruzar o caminho, mas tem uma palavra que define muito bem pecado. E se tem uma outra coisa que é completamente deformado no meio cristão, é a palavra lei. Nós temos medo de falar de lei. Tá bom, deixa o homem viver sem lei para você ver o que vai virar o homem. Tira a lei aqui do Rio de Janeiro. O que acontece? O homem se mata. Essa igreja aqui, amado, tem leis que se não funcionar, não dá certo. Ninguém pode chegar ali e pegar um cabo daquele lá simplesmente. O pastor chega aqui e fala: gente, está todo mundo agora livre para administrar. Rapaz, isso aqui não é meu mais não. Esses batuques aí não é mais nosso, não é da igreja. Esses teclados aqui é nosso. Pode fazer o que vocês quiserem. Vai virar o quê, pastor? Uma bagunça total. Não vamos pensar em colocar a lei no trânsito, deixa tudo livre. Então a lei, ela nos protege. Deixa a sua casa para você ver, livre, sem ninguém. A gente pega aquele seriado que passa na televisão, aquele lá é Troca de Família, é Super Nani. O que é fundamentalmente, que tem algumas coisas lá que é troca de valor, troca de papéis, que o pai não é pai, a mãe não é mãe, mas fundamentalmente, qual que é o grande problema nos lares que a gente vê nesses programas? Falta de limites, falta de regras e leis. Então, em nome do Senhor Jesus, fica livre dessa ideia de que a lei não faz parte da vida cristã. Faz sim, porque em essência pecado é a transgressão da lei de Deus. Deuteronômio fala claramente isso. Ó Israel, você sabe qual que é o meu desejo? É que vocês andem nos meus estatutos e obedeçam as minhas leis, para que te vá bem, que você se guarde. Então o pecado, amado, é tudo aquilo que nós transgredimos a lei de Deus. Quando Paulo vai lá exortar a igreja de Corinto, porque havia um rapaz lá que tomou a madrasta dele por mãe, Paulo exortou a igreja severamente, falando: será que não há entre vocês alguém que possa disciplinar esse rapaz por quebrar a lei moral de Deus? Então Deus tem um padrão, amado, a ser seguido. Mas infelizmente o homem não pode e não tem condições de cumprir com a lei. Por que eu digo que a lei é mal interpretada? Por que eu digo que as pessoas pegaram o evangelho fragmentado? Entenda, presta atenção no que eu vou dizer para você. Paulo era conhecedor da lei? Quem poderia dizer aí? Sim, quem conhece a Bíblia sabe. Paulo era cumpridor da lei. Mas quando Paulo, como fariseu, cumpria a lei, essa lei o exaltava ou o diminuía? Lá como fariseu, essa lei fazia ele se sentir melhor, ou essa lei fazia ele se humilhar e sentir o mais pobre dos pecadores? Quem poderia me dizer? Bem alto. Exaltava ele, não é? Então ele se sentiu bom, ele olhava para a lei e falava assim: olha, eu sou um cumpridor da lei, não há ninguém mais santo do que eu. Mas Paulo, quando ele encontrou Jesus Cristo, quando o Espírito Santo entrou na vida dele, ele olhou para
e aquela lei fez o que com ele? O condenou. Então eu te pergunto, a lei foi necessária na vida dele? Foi, para mostrar a realidade dele como pecador. Então a lei, ela tem um papel quando o Espírito Santo unge a lei. Por isso que Paulo fala que a lei é boa, santa, porque a lei de Deus, ela mostra que você está condenado diante dele. Sabe qual é o problema? E aí que eu vou falar a mensagem que ninguém quer ouvir. Você sabe como é que nós chegamos na presença de Deus quando nós aceitamos a Jesus, se é que aceitamos? Agora eu sou de Deus, aleluia, eu sou de Jesus, pô, que massa, Jesus é 10, agora eu sou cristão, Mentira, não é o que a Bíblia diz. Você precisa se sentir condenado pelo seu pecado. Você precisa pedir misericórdia de Deus. Você precisa ver a sua condição de pecador e entender, para depois se alegrar com o fato que Deus proveu uma solução para o pecado do homem. O problema é que as pessoas hoje pegam o evangelho fragmentado. Eles vão para Deus em júbilo de festa. Ninguém tem condição de chegar a Deus, porque todos estão em total pecado. Você precisa entender que quando eu me aproximo de Deus, eu preciso me aproximar dele, sabendo que a sua lei moral, o conhecimento da verdade que ele tem para o homem, mostra que ele é incapaz de cumprir. Mas ainda eu estou apresentando fragmentos. Ainda não está completo o evangelho. Ainda a mensagem só está em partes. Vamos caminhar. Nenhum homem tem condições de responder à lei moral de Deus. Eu queria ler um texto de C.S. Lewis. Presta atenção, presta atenção. C.S. Lewis é o escritor de Crônicas de Nárnia. Deus é o único conforto, mas Ele também é terror supremo. Ele é aquele a quem mais precisamos, e Ele é aquele a quem mais devemos temer. Ele é o único aliado possível, mas contudo podemos nos tornar inimigos. Alguns falam como que se encontrar o olhar da bondade de Deus absoluta fosse a coisa mais fácil. Eles precisam parar para pensar melhor. Eles ainda estão brincando com Deus. A bondade de Deus é uma segurança, mas pode virar um grande perigo. Isso depende de como reagimos a ela e de como os cristãos têm reagido de forma errada. Hebreus fala que nós devemos levar em consideração a bondade, mas nós devemos levar em consideração a severidade de Deus. Com Deus não se brinca. Deus é santo e Ele não habita com o pecado. E você precisa entender qual foi o meio, qual foi o caminho que Deus providenciou para que nós tenhamos acesso à sua presença. Abra sua Bíblia em João 3:36, por favor. João 3:36. Ah, meu irmão, se todos nós pregássemos isso. Ah, se todos nós ouvíssemos que nós não podemos e não temos condições de chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Ah, se nós entendêssemos que essa conversão que às vezes nós ensinamos, baseado em oba-oba, João fala, produzir frutos dignos de arrependimento. Agora presta atenção em João 3:36. Isso é Jesus falando, presta atenção, qual que é o
principal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou. Mas no mesmo capítulo diz que Deus amou, olha o que Deus diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. Presta atenção, olha aqui para mim em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não há possibilidade de vida fora de Cristo. Só há em Cristo a vida, fora de Cristo a condenação. E no mesmo capítulo de João 3, no 36, Jesus fala: por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não tem a vida. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu queria que essa igreja gritasse: quando a pessoa não tem a Cristo, o que permanece sobre essa pessoa? O que permanece? A ira de Deus. Presta atenção. Jesus foi o único homem que conseguiu cumprir a lei. Porque a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei. Então presta atenção, pecado é a transgressão da lei. Sim, Deus tem um padrão moral, Deus é santo, e Deus requer que a criação dele siga esse padrão, viva nesse padrão que Deus estabeleceu. Mas todos erraram. Todos aqueles que tentam e olham para a lei e não conseguem cumprir, até o dia que Deus enviou um homem, o seu próprio Filho. E a Bíblia fala que quando ele foi batizado, uma voz veio do céu e disse o quê? Este é o meu Filho, eu tenho nele todo o meu prazer. Você sabe o que Deus quis dizer com isso? Você sabe o que as Escrituras quis dizer com isso? Presta atenção em nome de Jesus. Escute o que eu estou dizendo. Jesus foi o único homem, depois da queda de Adão, que agradou a Deus, que cumpriu a lei moral de Deus, que viveu tudo aquilo que Deus pediu que o homem vivesse. Então Cristo foi aquele que se agradou, mas não basta só isso. Não basta só isso. Eu poderia mostrar, eu tenho aqui, depois você pode pegar comigo, inúmeros textos que falam da ira de Deus sobre o pecado. Deus se ira contra o pecado. Amado, eu estou criando lá na base, eu mais um irmão, nós estamos criando um seminário de sexualidade, onde nós vamos trabalhar várias coisas. Nós entendemos a necessidade de como a igreja, como a humanidade precisa ser curada na sua sexualidade. Mas, amado, tem uma coisa que eu sempre falo: por mais que a gente negue a homossexualidade, o juízo e a ira de Deus sobre todos aqueles que praticam a imoralidade sexual é inevitável. É inevitável. Não se engane, o juízo veio sobre Sodoma e Gomorra. E quem está dentro desse mundo, quem está dentro dessa imoralidade, seja o pecado, a ira de Deus, o juízo de Deus vem. Então o homem pecou e a ira de Deus veio sobre o pecado, sobre a vida do homem naturalmente. Abra outro texto, Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Olha o que esse texto diz. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade
perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A Bíblia está dizendo que a ira de Deus vem sobre todo homem que pratica injustiça, perversidade. Sim, é difícil aceitar isso, amado. O juízo de Deus sobre o pecado é inevitável. Mas um homem, agora vem uma palavrinha que talvez você nunca entendeu: propiciação. Você poderia dizer essa palavra? Propiciação. Você sabe o que é propiciação? Significa propiciação? É apaziguar. Presta atenção. O que eu estou fazendo aqui é o cerne do Evangelho. Um sacrifício precisava ser oferecido para Deus. Um derramamento de sangue que foi estabelecido por Deus desde a eternidade. Deus estabeleceu que só há remissão de pecados por meio de um derramamento de sangue. O derramamento de sangue foi feito. Jesus interveio nessa ira que viria sobre a humanidade. É como se Jesus se colocasse na presença de Deus e com uma mão ele segurasse a ira de Deus e com a outra ele se estende para a humanidade. Com uma mão ele apazigua. A propiciação é intervir, é apaziguar. Ele apaziguou a ira de Deus. Essa é a mensagem que é loucura para todos. Como pode Deus irar-se? Mas ele prova o amor dele. Ele enviou o seu filho e morreu pelos nossos pecados. Então com uma mão ele apaziguou a ira de Deus, ele segurou a ira de Deus, e com a outra mão ele estende a você. Mas um dia ele vai sair da frente, e se você não estiver com ele, essa ira virá sobre você. Um dia você estará na presença de Deus. Ah, mas eu não creio em Deus. Se você não crê em Deus, posso falar uma coisa? Um dia o seu joelho vai se dobrar. O seu joelho vai se dobrar na presença dele. Crendo ou não crendo, o seu joelho vai se dobrar na presença dele. Então eu tenho boas e más notícias. A boa é que Jesus está vindo. A má é que Jesus está vindo. Depende de que lado você está. Depende, ou você receberá a ira, ou você vai aceitar a mão que se estende a você, e a ira de Deus é apaziguada na sua vida. Jesus, na oração, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Mas eu gostaria que você lesse comigo Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versos 5 e 6. Oh Deus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela reconciliação que o Senhor fez nas nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Romanos capítulo 2, 5 e 6. Mas segundo a tua dureza de coração e impenitente, do seu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Acumula para si a ira, e o justo, Deus é um Deus de amor, e Ele condena o pecado, e isso o faz justo, porque Ele é santo. Ele não seria injusto. As pessoas olham para mim lá na base e falam assim: eu não entendo, como pode um Deus de amor condenar pecadores ao inferno? Eu falo assim: não, mas o meu problema não é esse. O meu problema maior, pastor Carlos, não é olhar para as escrituras
ver Deus condenando pecadores. O meu maior problema é olhar um Deus que me perdoa, sendo eu pecador. O meu problema não é os que vão para o inferno, o meu problema é os que vão para o céu. Deus, como pode o Senhor me levar? Eu sei quem eu sou. Aí você fala assim, mas como Deus pode condenar? Presta atenção, raciocina comigo. Eu conheço uma história de um cara que chegou lá na minha cidade, lá no interior de Goiás, e ele não via, é uma história muito horrível, ele não via esse amigo dele, ou inimigo, há muitos anos. E ele encontrou esse cara num bar lá, beberam a noite, a tarde toda, levou o cara para casa. Chegou lá, o cara dormiu, ele pegou e foi trabalhar, o dono da casa. E o cara matou a esposa, o cara que ele encontrou no bar, matou a esposa e a sua filhinha de 3 anos. Ele pegou esse cara, ele mesmo amarrou o cara e levou na delegacia. Mas vamos supor que na hora que esse cara pegasse esse homem, vamos supor, não foi isso que aconteceu, que matou toda a família dele, levasse ele na frente de um juiz, levasse-o na frente de um juiz e falasse, condena-o, esse homem merecia ser condenado? Claro. E vamos supor que o juiz falasse, não, eu absolvo. O que esse cara ia fazer? Ele ia procurar os governadores, a justiça e falar que esse juiz é injusto. Ele é injusto, como é que ele não condena? Então como nós podemos, num caso desse, dizer que o juiz é injusto? E não podemos olhar para as nossas vidas como pecadores e dizer que Deus é injusto e nos condenar ao inferno? Porque todos pecaram e todos estão condenados. Mas queridos, Deus providenciou uma resposta, que é a justificação. Ele me justificou, Ele não só me perdoou, Ele me justificou. Ele não somente me perdoou, mas Ele imputou justiça. Ele enviou o seu Filho para apaziguar a ira. E quando Jesus colocou-se na frente do Pai e com outra mão se estendeu, essa ira não virá sobre a minha vida, mas virá sobre todo aquele que não se submete e não recebe e não entende o plano de redenção para a sua vida. Então justiça é muito mais do que perdão. Você sabe por quê? Porque perdão é dizer para você, você está perdoado. Você sabe o que é justiça? Eu vou te explicar o que é justiça. Justiça é uma dívida que eu tenho contra Deus, que eu não posso pagar. Vamos na nossa mesquinhez colocar aí 5 bilhões de dólares de dívida. Se é que a gente pode colocar um valor na nossa condição de pecadores. 5 bilhões de dólares eu devo para Deus. Eu sou incapaz de pagar essa dívida. Mas Jesus, como sumo sacerdote, como aquele que foi a oferta pacífica, Ele foi paz, reconciliou o homem com Deus. Jesus foi lá e pagou os 5 bilhões. Isso é perdão. Mas Jesus não só pagou os 5 bilhões, Ele imputou os 5 bilhões. Ele foi na minha conta e colocou na minha conta 5 bilhões que eu devia. Ele não só pagou a minha dívida, mas como Ele me deu créditos. Então não é só dizer, você está livre, você está perdoado. Não, você está imputado, você tem acesso à minha presença. Se você não entende a mensagem, se você acha que você pode chegar na presença de Deus sem se arrepender dos seus pecados e receber Jesus, é porque você não entendeu a mensagem do Evangelho. Queridos, entenda, quando Jesus disse, Pai, passa de mim este cálice. Pai, passa de mim esse cálice. A palavra cálice significa a ira de Deus. Quem sabia disso? Lá em Apocalipse fala que
da ira de Deus está sendo derramado. Em Isaías fala que o cálice da ira de Deus. Existem vários versículos. Então, eu entendo que Mel Gibson quis expressar no filme lá dos chicotes, da cruz, amado, mas isso não é nada. O cálice que Jesus estava falando, amado, não era a cruz no sentido dos chicotes, no sentido da cruz, da coroa de espinho. Não era isso que Mel Gibson, não era isso que a Bíblia estava dizendo. Amado, quantos milhões de pessoas morreram por Cristo Jesus? A história diz que na era da igreja 50 milhões de pessoas foram queimadas como tochas, colocadas como tochas para clarear Roma, com aqueles cristãos que foram mortos nas arenas. Quantas pessoas se entregaram deliberadamente, se entregaram voluntariamente para serem mortos por Cristo, mortos pelo Evangelho. Quantos cristãos na história da igreja morreram por Cristo? Existem testemunhos de pessoas que falaram: maravilha eu poder morrer por Cristo, o sangue ser derramado. Mas parece que Jesus, na hora de ser morto, ele fala que não queria beber desse cálice. E sabe que ele estava falando só daquela crucificação? Não. Você sabe o que Jesus estava falando? É que ele sabia que ele ia receber toda a ira de Deus na cruz. Deus, tem como eu morrer pela humanidade sem eu ter que sentir a ira do Senhor sobre a minha vida? Deus, tem como eu não sentir o cálice da sua ira? Não tinha como. Jesus tinha que receber a ira que eu deveria ter recebido. Então Jesus morreu a minha morte para que eu tenha vida. Ele não negou beber do cálice. Ele bebeu desse cálice, ele sentiu a ira de Deus sobre ele. Mas a Bíblia fala que o Pai agradou em moê-lo. Olha só Isaías 53. O Pai o moeu, esmagou ele. Toneladas da ira de Deus vieram sobre Jesus, por conta da ira que eu ia receber. Mas a Bíblia diz que o Espírito o vivificou. Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que aqueles que o receberam, ressuscitaram. A morte reinou em todos em Adão, mas a vida ressuscitou a todos que o receberam. Somos vivos em Cristo Jesus. O pecado não nos condena mais. Você poderia agradecer a Deus por isso. Você poderia agradecer que a ira de Deus não está sobre a sua vida. A ira de Deus foi apaziguada por Cristo Jesus. Ele se interveio. Ele se colocou entre mim. Ele se colocou entre mim e Deus. E ele bebeu do cálice que eu deveria ter bebido. Você poderia dizer para mim, irmão Eurípides, eu posso ser salvo nessa manhã? Não sei. Depende de como você recebe essa mensagem. Se na hora que você ouve essa mensagem, seu pensamento está vagando. Se na hora que você está ouvindo essa mensagem, você está, realmente, parece que eu vou para o inferno. E, eu vou lá na frente então. Eu quero dizer que talvez hoje você não vai ser salvo, em outra hora. Mas quando você ouve essa mensagem, você olha para dentro de você e fala: miserável homem que sou, Ele morreu por mim. Eu sou um pecador e eu mereço a tua ira. Mas Deus, salva-me nessa manhã. Deus, salva-me nessa manhã. Com certeza você pode ser salvo. Amado, sabe como? Vou te explicar, eu vou finalizar com essa história. Imagina um porco. Um porco lá, um porco do chiqueirão, aquele porco lá. E você tem uma comida maravilhosa aqui, maravilhosa na frente. E tem uma lavagem aqui podre. E você chama esse porco. Para onde esse porco vai? Para onde o porco vai? Para a lavagem.
Esse porco consegue comer essa comida? Qual que é a comida que ele quer? A lavagem. Vocês falam lavagem aqui? A lavagem. Ele não come essa comida maravilhosa. O prato que você mais gosta, ele não come. Ele só come essa comida aqui. Mas vamos supor que eu tenho o poder de tocar nesse porco. Um toque. E ele transforma num homem. Transforma. E aí você fala, coma. Ele vai conseguir comer essa lavagem? Ele vai querer isso? O que ele vai querer? Mas vamos supor que em algum momento ele se perde, ele fica meio confuso, ele olha para a lavagem e ele vai levar a mão naquela lavagem. Quando ele leva a lavagem na boca, o que acontece com ele? Vomita. E ele volta. Eu acabei de descrever uma conversão. A conversão é isso, querido. Por mais que você até queira o mundo, isso te dá nojo, porque a sua natureza foi transformada. Esse mundo não te pertence, você não é porco mais. E se você ainda é porco, nessa manhã eu conclamo que você peça misericórdia de Deus para que Ele te toque, para que Ele te transforme num homem segundo Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por favor, feche seus olhos. Mas Deus providenciou. Amada, a conversão tem que ter o componente de total desespero da parte do pecador, porque compreende a sua condição miserável e que não pode fazer nada pela sua salvação. Ele apenas tem que clamar e clamar pela misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de mim. Abraão foi oferecer o filho dele como sacrifício, meu querido. Foi oferecer, Deus mandou matá-lo. Deus mandou matá-lo. E ele foi oferecer o filho dele em obediência, mas uma voz disse, Deus proverá o cordeiro. Querido, depois de muitos anos, Deus providenciou o cordeiro, amado. Ele não poupou o filho dele. Ele não poupou o filho dele pela sua vida como pecador. Cristo morreu por você. Alguém tinha que morrer. Alguém tinha que apaziguar a ira de Deus. Alguém tinha que dar a sua vida. Alguém tinha que beber o cálice. E Jesus bebeu o cálice. Deus entregou o seu filho por nós. Como nós não entregaremos a nossa vida a Ele. Todo Israel, a Bíblia diz, esteja certo que esse Jesus, que vocês o crucificaram, Deus o fez Senhor. Deus é Senhor da sua vida. Você precisa se render ao único que merece todo o louvor. Se você se arrepende dos seus pecados, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame o nome dele. Deus me salva essa manhã. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu proclamo. Eu conclamo você, arrependa-se dos seus pecados. Como eu queria, amado, que você gritasse pela misericórdia de Deus nessa noite. E se você é um cristão que vem vivendo uma vida cristã fragmentada pelas metades, eu queria que nessa noite nessa manhã, que você se arrependesse, que você pedisse misericórdia de Deus. Deus, eu não quero experimentar essa ira no dia da sua vinda, onde toda a humanidade vai ser fritada como peixe numa frigideira. Amado, ou você vai receber a honra, ou você vai receber o juízo. Ou naquele dia você vai receber a condenação, ou naquele dia você vai receber a honra. Vinde, pois, benditos do meu Pai. Amado, eu queria que você entendesse, arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu queria pedir que você procurasse uma pessoa
e que você dissesse: olha, eu preciso de salvação, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso confessá-los. Era assim que funcionava. A Bíblia fala que enquanto todos entregavam sua vida, eles confessavam os seus pecados e eram batizados. Oh, eu não sei como está seu coração. Eu não sei se você olha para dentro de você e entende que você é um miserável e que precisa de um toque de Deus. Amado, se você quiser saber mais desse evangelho, leia a Bíblia, busque entendimento, leia os evangelhos e o livro de Romanos inicialmente, leia os 4 evangelhos e o livro de Romanos inicialmente. Você vai entender Deus falando do plano dele para o homem, e pregue esse evangelho, que o homem foi reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus, que em Cristo a ira de Deus foi apaziguada, que Deus demonstrou o seu amor providenciando o seu Filho. Isso é o amor de Deus. Deus é justo e Ele é amor. Deus é justo em me condenar, mas Ele é amor em providenciar a resposta para a minha condenação, para que eu não seja condenado. Deus, eu quero orar por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Eu queria que você agora, amados, pudesse, como uma expressão de entrega, enquanto essa música fala, que você viesse à frente, humildemente, entregasse a sua vida a Ele. Um pecador na presença de Deus. Ó, quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Ele é justo em me condenar? Me perdoe por passar o horário, mas eu não posso me conter diante de tão grande mensagem. Se você quiser ficar no seu lugar, não tem problema. Você não vir aqui, não faz diferença nenhuma para mim. Se você vir, amém. Deus, eu me arrependo do meu pecado. Eu me arrependo do meu pecado, Deus. Eu entrego a minha vida, Deus. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, Se você... te quer condenar, Deus, eu me arrependo do meu pecado, Senhor. toda vitória, Eu sou miserável. Filho de Deus, Eu preciso, Deus, que o Senhor toque na minha vida. Eu me arrependo, Deus. lá na cruz já Eu me arrependo, tenha misericórdia. Salva-me nessa manhã, Deus. sangue que apaga, Eu me prostro diante do Senhor e me rendo ao Teu Evangelho. vai. Oh, venha a presença de Deus pedindo misericórdia. Venham na presença de Deus, se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho de Cristo. Se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho de Cristo. Pregue essa mensagem, por favor, preguem. Se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho de Cristo. Mãos de Jesus, Amado, eu não posso pregar o que o mundo prega. Eu tenho que pregar que só Cristo é a solução para a sua vida. receba, Pai, Em nome de Jesus. receba, Pai, Em nome de Jesus. em nome do Pai. Deus, eu quero orar por todos que estão aqui, Deus, pedindo o toque do Senhor. Não peques mais. Todo aquele que
nome do Senhor será salvo. Deus providenciou o seu Filho Jesus como propiciação, como redenção pelos nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Deus, eu me rendo na tua presença.